Senhores telespectadores, hoje viemos a Sines. Sines acaba de pagar uma dívida com mais de 500 anos. Dívida que tinha para com um dos seus mais ilustres filhos. Um dos homens que prestaram um extraordinário serviço à civilização. A vida de Vasco da Gama está repleta de silêncios, de longos períodos em que nós não sabemos nada. E essa é uma das grandes dificuldades dos historiadores. Nós não sabemos, por exemplo, em que ano ele nasceu. Descobriu a Índia em 98, 30 anos antes teria nascido. O rei não ia entregar uma missão destas a um garoto, com certeza. O pai de Vasco da Gama, Cristóvão da Gama, foi alcaide deste castelo. Este castelo não era assim uma praça de guerra muito importante, é um castelo já do século XIV, feito não para a guerra contra os mouros, mas como defesa do território português contra os constantes ataques e flagelações dos corsários que andavam no mar. Isso também é interessante porque muita gente julga que a guerra com os mouros acabou quando o Dom Afonso III conquistou as últimas praças do Algarve. Acabou a guerra em terra, mas os mouros continuaram por mar a fazer a sua guerra. A obrigação de responder a essa guerra marítima constante cabia à Ordem de Cristo. Sines fazia parte da Ordem de Santiago. E o Vasco da Gama não era da Ordem de Santiago, era da Ordem de Cristo. Antão Henrique é o grande animador e enfim, propulsionador dos descobrimentos marítimos durante o século XV, até 1460, que é quando ele morre. Os nossos historiadores, durante muito tempo, atribuíram o grande projeto da Índia ao infante Dom Henrique. Mas porquê é que isso era assim tão importante, chegar à Índia? É que a Índia era a escala de abastecimento das especiarias. E as especiarias, no século XV, tinham um extraordinário valor económico. Especiarias alimentares, especiarias médicas e especiarias de conserva. Os estupefacientes faziam-se com especiaria, os perfumes, os ungüentos, a tinturaria, as cores, as lacas, as colas, tudo isso era com especiaria. E na comida era fundamental para conservar a carne, para lhe dar sabor, assim como para o peixe se conserva no sal, a carne conservava-se na pimenta. Já sabiam muito bem onde é que se vendiam as coisas, era na Índia. Agora, como é que se passa da Índia para a Europa? Nessa altura eram as naus de Meca, como nós dizíamos, que eram naus de mouros, que penetravam no Oceano Índico, quer pelo Golfo Pérsico, quer pelo Mar Vermelho, iam carregar aos portos indianos e depois levavam essas cargas que descarregavam nos portos de Alexandria e do Cairo. Aí iam mercadores mouros com caravanas de camelos que eles levavam e carregavam noutros portos de onde eram levados para a Itália.
Na Itália, as grandes escápulas vendedoras desses produtos eram Génova e Veneza. A Praça de São Marcos, que é um dos mais fabulosos monumentos da Europa medieval, foi construída inteiramente com o dinheiro das especiarias que vinham da Índia. Esse era o grande negócio do século. E, portanto, é claro, todos os reis pensavam, se eu tivesse esse negócio, era excelente. Penso que o infante Dom Henrique nunca pensou na Índia, nem nas especiarias. Nós conhecemos um texto que é no capítulo 7º da Crónica da Guiné, em que o Gomesiano de Azurara, que é o cronista que trabalha sob as ordens diretas do infante Dom Henrique, diz quais foram as razões que o infante teve para fazer as suas navegações. Bom, e essas razões são 5. A primeira é ter de tudo manifesta certidão. É um espírito renascentista que quer saber a verdade. A segunda era uma razão militar. Conhecer qual é o poder do inimigo. Como sabem, o norte da África estava então dominada pelo Islão. A terceira era uma razão comercial. Trocar os produtos locais por produtos nacionais e assim fazer negócio. É uma razão de mercador. A quarta é encontrar finalmente o Preste João. O Preste João das Índias era um fabuloso imperador que se pensava que ainda seria cristão e que podia ajudar os cristãos na sua guerra de defesa da cristandade. A quinta era finalmente uma razão de fé, era levar a palavra verdadeira da salvação a remotos lugares do mundo e contribuir assim para a salvação daquelas almas que de outra maneira se perderiam. Reparem, neste conjunto de 5 razões, nada se refere à especiaria ou à Índia, como não podia deixar de ser se isso tivesse passado pela cabeça do infante. Porque no tempo de Dom João II o problema se punha claramente, pois o Cristóvão Colombo, que é um marinheiro genovês que desde novo esteve ao serviço do rei de Portugal, a essa altura propõe ao nosso rei Dom João II chegar à Índia de uma maneira simples. Em vez de navegar para o Oriente, que era onde se pensava que era a Índia, porque era, realmente, ele navegava para o Ocidente, porque o mundo é redondo. E se é redondo, tanto faz ir para um lado para o outro, acaba por sempre chegar ao mesmo sítio. É claro que este raciocínio muito simples partia da ignorância de dados essenciais. Primeiro é que no caminho da Europa até a Índia intercala-se o continente americano. E, portanto, quem sai da Europa navegando sempre para o Ocidente, tropeça na América, não chega à Índia. A segunda é que mesmo que não houvesse América, a distância era tão grande que não havia maneira de abastecer os navios com água e alimentos para fazer a viagem. Talvez por isso, por essas razões, ou talvez porque já sabia o verdadeiro caminho. O que separava o Oceano Atlântico do Oceano Índico era o continente africano. Portanto, se encontrasse uma maneira de passar do Atlântico para o Índico, chegávamos à Índia. Ora, o nosso Dom João II já sabia que se podia passar. A viagem de Bartolomeu Dias, transpondo o Cabo das Tormentas, a que os portugueses chamaram, e com razão, Cabo da Boa Esperança, revelava a entrada no Índico. E desde que estivesse no Índico, já não era difícil chegar à Índia. O nosso rei não aceitou a proposta de Colombo, que foi propor os seus serviços aos reis católicos. Eles aceitaram,
forneceram-lhe uma armada com a qual ele saiu do sul de Espanha e realmente fez a sua histórica viagem com a qual descobriu a América. A Índia foi descoberta anos depois pelo Vasco da Gama. E logo que chegou à América, a notícia, a América é como diz, a Cuba, a notícia da viagem de Vasco da Gama, Colombo foi preso, posto a ferros e levado como um vulgar criminoso para Espanha. Aí, os reis católicos pensaram, como bons políticos, que não era justo prendê-lo, porque ele descobrir qualquer coisa tinha descoberto. Era a Índia, não era? Isso é uma questão de nomenclatura. Então resolveram até, a Índia do Colombo chamou-se Índias Ocidentais. A Índia do Vasco da Gama chamou-se Índias Orientais. E ainda hoje, aos indígenas americanos, a gente chama índios. Vasco da Gama tinha 2 naus mandadas fazer propositadamente para a viagem, acrescentou-se uma nau, a Bérrio, e mais um navio velho para levar os alimentos para aquela tripulação toda. A Ordem de Cristo tinha como sinal aquela cruz de Cristo vermelha, e é por isso que os navios dos descobrimentos têm sempre pintada a cruz de Cristo. O próprio Vasco da Gama, quando sai do Restelo para a sua viagem histórica, é o rei Dom Manuel quem lhe entrega uma grande bandeira de seda branca com a cruz de Cristo pintada. Também a descoberta do caminho marítimo para a Índia é um serviço da Ordem de Cristo na continuação da guerra contra o Islão. Os 4 navios da frota de Vasco da Gama saem do Restelo no dia 8 de julho de 1497. Desses 4 navios, só 2 regressaram ao Tejo e chegam a Calicut, na Alta Índia, em 20 de maio do ano seguinte, 1498. Reparem, esta viagem dura quase um ano no mar. Vasco da Gama volta da Índia, chega aos Açores, à Ilha Terceira, com o irmão Paulo, gravemente doente. Então ele diz, o comandante do outro navio, ora vai tu para Lisboa e leva a notícia, porque eu fico aqui para ver se salvo ainda o meu irmão. Desembarcou na Ilha Terceira, não conseguiu salvar o irmão, que morreu pouco depois, mas ele perdeu a surpresa da chegada ao Tejo. Isso foi o Nicolau Coelho quem trouxe a notícia. A notícia de que os portugueses tinham chegado à Índia foi aqui saudada como se fosse o mundo novo que acontecia a Portugal. O rei Dom Manuel deu ordem para que todos os sinos de todas as torres do território português tangessem o dia inteiro, alegremente. E escreveu cartas ao Papa, aos reis católicos, ao Imperador da Alemanha, aos reis de França, a contar com um júbilo extraordinário o que tinha acabado de acontecer. Os portugueses tinham finalmente chegado
a essa fabulosa Índia. Isto é importante porque, nessa altura, já o Colombo dizia que estava na Índia, tinha saído do sul de Espanha com uma frota que lhe deram os reis católicos e pouco mais de 2 meses depois, não chegou a 3 meses, estava nas Caraíbas, que foi onde ele chegou. Essa viagem de Vasco da Gama marca um ciclo novo na história da Europa. Depois da viagem de Pedro Álvares Cabral, ele volta à Índia com um monte de ferro. E há o costume de dizer muito mal de Vasco da Gama, porque de facto ele praticou alguns atos que hoje a nossa consciência de homens civilizados repugnam, sem dúvida. Chacinar as tripulações dos navios mouros. Em todo o caso, a crónica conta que mandou pôr a salvo e dar doutrina cristã a 80 crianças. Não matava crianças. Agora, nem as crianças escapam, como sabem. E é preciso ver isto. É que a segunda expedição, a de Pedro Álvares Cabral, termina pela chacina completa de todos os portugueses que deram na Índia. E Vasco da Gama vai exatamente para reprimir isso e impor o respeito pelas armas portuguesas. Vasco da Gama, depois da histórica viagem, 97-99, o rei Dom Manuel recompensou largamente. Primeiro, disse que o faria conde aqui de Sines. E enquanto não pudesse pôr na posse da terra, dava-lhe um padrão de juro de 1000 cruzados. O rei comprometia-se a pagar-lhe o juro como se lhe devesse 1000 cruzados. É uma quantia muito alta, muito alta, muito alta. Depois dava-lhe de tensa queria dizer um pagamento anual permanente, dava-lhe 300.000 reais. Para sabermos o que são 300.000 reais, lembro que Diogo Cão, um grande navegador, que no tempo de Dom João II vasculhou toda a costa da África, a tensa dada foi de 10.000 reais. Pois bem, para Vasco da Gama é 30 vezes mais, 300.000 reais. Além disso, dava-lhe o direito de, até um certo limite, negociar diretamente na Índia, aplicar os seus capitais na compra de especiarias que eram depois vendidas aqui. Tudo isso no conjunto era uma fortuna enorme. Quer dizer, Vasco da Gama fica rico depois da viagem. Não viveu aqui mais. Ele tentou fazer uma casa, mas não deixaram, e teve esse desgosto a vida inteira. Não sei bem como é que isso depois se resolveu, porque ele, para ser conde, teve de comprar aos duques de Bragança uma localidade, a Vidigueira, e foi feito conde de uma terra que ele comprou com o seu próprio dinheiro, não que o rei lhe tivesse pago. Acho que esta Câmara, ao dar finalmente uma casa em Sines a Vasco da Gama, pagou uma dívida e deu-lhe a casa mais ilustre. Anuncia-se ali, a casa de Vasco da Gama está hoje na torre de homenagem do Castelo de Sines. Estes interiores, é claro que são uma reconstrução feita inteiramente de novo. Eu recordo-me de ver esta torre há 12 anos, era uma completa ruína. A
construção foi feita por forma a proporcionar espaços com meios multimédia, onde os visitantes podem eles próprios carregar nos botões e verem aspectos da biografia, das viagens, tudo isso. 1482, primeira missão conhecida. Estou na torre de homenagem do Castelo de Sines. Esta janela foi posta aqui pelo pai de Vasco da Gama, Cristóvão da Gama. Não tenho dúvida nenhuma que o grande navegador se terá sentado muitas vezes a esta mesma janela. O piso superior da torre de homenagem foi consagrado a uma evocação dos espaços domésticos do tempo de Vasco da Gama. É muito difícil hoje encontrar peças dessa época, mas resolveram isso expondo o que apareceu aqui nas próprias obras do castelo. Recordo-me que quando foi a chamada Expo, do espanto e da mágoa que eu senti quando vi que a exposição que eu tinha imaginado para comemorar os 500 anos da viagem de Vasco da Gama, nem a palavra Vasco da Gama empregou. Mal vão as coisas quando a gente se não recorda dos nossos próprios heróis. Pois é dessa dívida que nos vem resgatar agora esta obra feita no Castelo de Sines. Vasco da Gama sonhava com uma casa em Sines. Não sei se pensaria em subir tão alto que a própria torre de homenagem lhe seja consagrada como se fosse a sua casa de todos os dias. Penso que a Câmara de Sines está de parabéns e que no futuro, isto começa agora, isto vai enriquecer, isto vai ter coleções de especiarias, isto vai ter a literatura dos descobrimentos, isto vai ter realmente um recheio maior, mais rico. Pouco a pouco se fazem as coisas, mas para já foi um grande passo em frente. A casa de Vasco da Gama na sua terra de Sines.